Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta que é a penúltima parte do Pergaminho da Fé, a história da igreja. Que longa caminhada nós estamos dando juntos, hein? Mergulhados aqui em histórias recheadas de graça, recheadas de milagres, recheadas de desafios e também de vitórias alcançadas pela querida e santa igreja, instituída por Jesus Cristo, colocando Pedro como grande líder e nós como a messe que segue essa história maravilhosa, que é a história do reino dos céus. Um dia, se Deus permitir, chegaremos lá e estaremos juntos. Parte 19, a penúltima parte desta longa caminhada. Já chegaremos bem pertinho dos dias de hoje. Olha aqui, ó, a Era Contemporânea e o Vaticano II. Vamos falar do pós-Primeira Guerra Mundial até o jubileu da virada do milênio. Então, são duas datas muito importantes para nós católicos, para nós cristãos, e também datas importantes para a história da humanidade como um todo. Para manter as tradições é preciso renovação. Essa é uma frase que nos apresenta muito do que o Concílio do Vaticano II deixou de legado para a nossa igreja. A Era Contemporânea e o Vaticano II. Vamos então nos aprofundar? Você já conhece, né? Nós trabalhamos aqui com vários blocos que juntos nos ensinam o que aconteceu à luz da Igreja Católica neste período. Contexto histórico. O século XX começou com a Primeira Guerra Mundial. Claro, abalou a Europa, levou a Igreja sob Bento XV e Pio XI a promover a paz e reafirmar sua missão diante de crises e regimes totalitários. Como nós sabemos, caso você do outro lado não saiba, quando a Primeira Guerra Mundial se encerra, aquele mapa geopolítico da Europa ele fica bastante modificado, né? Ele sofre algumas interferências, algumas rupturas. E já naquele período nós tivemos uma Alemanha que tentou criar um grande tumulto na Europa, o que veio a acontecer também na Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler. Então, nesses períodos de guerra, nesses períodos de instabilidade, o Vaticano, através do seu líder máximo, nossos santos papas que já passaram, sempre prezaram pela manutenção da paz, sempre prezaram por trazer ao mundo a uma visão onde a guerra seria desnecessária. E, quando possível, ajudas humanitárias, orientações àquilo que poderia ser o melhor caminho para uma saída pacífica a esses conflitos, era sempre a posição da Igreja. Então, a gente viveu um século XX recheado de conflitos e guerras, né? Que, infelizmente, no século XXI, muitas delas perpetuam e continuam. Vamos entender aqui a linha do tempo deste período. Estamos aqui em pleno século XX, o século passado. A gente começa pelo que se encerrou, né? Lá no vídeo anterior, na parte 18. 1914 a 1918, a primeira e temida Guerra Mundial, conhecida como Guerra das Trincheiras, uma guerra que abalou a Europa, infelizmente trouxe a morte a milhões e milhões de pessoas, e ela teve ali uma interferência no mapa geopolítico da Europa, causando grande instabilidade e também dando uma pressionada em muitas ações eclesiais do período, né? Pois a igreja estava presente na Europa, em todo o mundo, mas ela foi impedida de desenvolver as suas atividades em muitos momentos e em muitas regiões durante esses 4 anos de guerra. 1917, Nossa Senhora agraciando o mundo, talvez com uma das aparições mais impactantes de toda a nossa história cristã. Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Uma aparição maravilhosa. As aparições de Nossa Senhora de Fátima ocorreram como um chamado à fé e à conversão em meio às crises do mundo naquela época. Sempre que o mundo estava passando por uma dificuldade, Jesus manda sua mãe para nós. E a aparição dela em Nossa Senhora de Fátima foi uma coisa absurdamente maravilhosa, porque não apenas 3 pastorinhos a viram, mas milhares de pessoas puderam presenciar o grande milagre do sol, que foi o momento em que Maria faz o sol chegar bem pertinho das pessoas e esse sol volta para o céu. Milhares e milhares de pessoas testemunharam aquele santo milagre mariano. Uma coisa realmente divina, maravilhosa. Nossa Senhora de Fátima, que tem a devoção de milhões e milhões de católicos de todo o mundo, inclusive a minha. Eu tenho família em Portugal, já tive a oportunidade de estar em Fátima e realmente é um local
que nos faz sentir muito mais perto do céu. Nossa Senhora de Fátima é, de fato, uma das manifestações marianas mais maravilhosas da nossa história. 1922, após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem ali a criação da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Estado comunista, que não apenas na Rússia, mas ele foi se apoderando de muitos outros estados que estavam ali ao seu entorno, criando realmente um grande bloco comunista, que no futuro veio a duelar com os Estados Unidos, na nossa temida Guerra Fria. Então 1922 é o ano desta criação. Promoveu o ateísmo estatal e restringiu práticas religiosas, fechando igreja e perseguindo seus líderes. Então, como acontece em todos os estados de maioria comunista ou estados amplamente comunistas, a perseguição à igreja ela é sempre muito praticada. Por quê? Porque a igreja ela está ali para trazer dignidade às pessoas, para trazer melhoria, para fazer com que o social seja cada vez mais bem feito, para que o social possa dignificar as vidas desses seres criados por Jesus Cristo. E num ambiente, num espaço comunista, né, esse pensamento do sagrado, ele é repudiado. Infelizmente, né? Hoje em dia nós vivemos alguns países ainda com doutrinas comunistas que são bastante flexíveis, né? E tem uma aproximação religiosa muito mais permissiva nos dias de hoje. Mas nesse tempo, estar em um Estado comunista era saber que você teria restrições à sua fé, especialmente a fé católica. 1929, o ano da Grande Depressão, né? Como nós sabemos, foi o ano onde a Bolsa de Nova York teve o seu crash. Ela, infelizmente, tombou, fazendo com que milhares, milhões de pessoas nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo tivessem as suas vidas, as suas estruturas familiares destruídas, porque a economia foi às ruínas. Então foi um período de grande fome, de desespero, onde a igreja esteve presente. E o catolicismo sempre estendendo o braço eclesial para auxiliar as pessoas em suas dificuldades. 1933, uma aparição na Bélgica, muito impressionante e uma aparição reconhecida pela igreja. Nossa Senhora de Banot apareceu na Bélgica em 1933. Nós teremos alguns detalhes mais à frente de como foi o contexto desse acontecimento. De 39 a 45, como sabemos, a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra extremamente mortífera, né? Milhões e milhões de pessoas perdem suas vidas, muitos civis, inclusive, e uma guerra que teve ali como motivo principal o pensamento de um homem totalmente louco, desvairado, que quer exterminar raças, fazendo com que o arianismo tivesse a sua supremacia assegurada. O poderoso e infeliz Adolf Hitler. Segunda Guerra Mundial. Então foi um período para a humanidade de uma tristeza sem fim, um período absurdamente sombrio, onde a Igreja Católica ela teve uma participação, de certa forma, à distância dos acontecimentos principais, né? Tentando ali promover algum tipo de auxílio àqueles povos atacados. Mas ela não influenciou diretamente, ela não entrou em combate, ela não entrou no conflito propriamente dito. Ela esteve com a sua estrutura e existem muitos relatos, livros e até alguns filmes que contam as histórias de como os sacerdotes e religiosos por todo o mundo, especialmente ali na Europa, tentaram salvar vidas, independente do lado em que elas estavam. Fundação do movimento Focolares, olha aqui, ó, um movimento maravilhoso que ele trabalha e prega uma relação verdadeiramente ecumênica entre todas as religiões. Então a fundação, né, o movimento dos Focolares, nasce pelas mãos de uma italiana maravilhosa, que infelizmente já deixou esse plano e neste momento deve estar com certeza no reino dos céus, que é a Chiara Lubich, a Chiara. Através dos Focolares, com a graça do Senhor, em muitos países do mundo, a presença deles causou uma grande pacificação entre os povos, entre as religiões diversas, né, permitindo esse ecumenismo, essa troca de experiências espirituais entre todos aqueles que olham para os céus e sentem Jesus Cristo em sua alma. 1946, o Santuário Antigo de Aparecida foi elevado à Basílica, a nossa querida Basílica de Aparecida, né? A maior basílica mariana do mundo. Então, o que antes era um santuário, agora foi elevado à Basílica. Isso já aconteceu aí há mais de 60 anos, 70 anos atrás.
1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi um marco histórico para a nossa sociedade. A Igreja acolheu positivamente, vendo uma confirmação de princípios já presentes em sua doutrina sobre a dignidade humana. Comento sempre com vocês em vários vídeos passados. A Igreja, ao longo de séculos, foi em muitos momentos a única promotora do bem social. A única que conduzia escolas, orfanatos, creches, universidades, asilos, ajuda aos pobres e moribundos. Então, quando essa igreja se depara com uma declaração universal para a dignidade do ser humano, e ela enxerga nessa declaração diversos elementos que já são praticados e que possivelmente foram evidenciados ao longo dos séculos de atuação da igreja, vendo esses elementos ali na declaração, a igreja com certeza reagiu positivamente, e ela é uma grande defensora desses direitos. Fundação da Renovação Carismática Católica nos Estados Unidos, 1950. Movimento carismático, sabemos que é um dos movimentos mais impactantes da atual Igreja Católica, né? Daquilo que nós podemos entender como a Igreja moderna. Um movimento presente praticamente em todos os cantos do mundo. Na região onde eu estou, esse movimento é fortíssimo. Celebrações muito ricas, encontros maravilhosos, pessoas, pregadores dedicados, né? Músicos maravilhosos, todos envolvidos numa renovação do carisma católico, que a cada dia vai sendo mais e mais elevado aos céus, né? Então a renovação carismática católica, de fato, é um movimento maravilhoso, que ferve as igrejas, né? Faz com que as igrejas fervam a sua fé através de jovens, adultos, seja quem estiver lá. Um movimento realmente bastante maravilhoso. 1950 também, enquanto a Renovação Carismática Católica é fundada, é criada nos Estados Unidos, a nossa querida e santa Igreja Católica eleva a dogma a Assunção de Maria. Veremos isso com mais detalhes à frente, apenas dando aqui um resumo. A Igreja, através desse dogma, diz: Maria foi assunta de corpo e alma aos céus. Isso, nada mais, nada menos, é que o dogma nos ensina. É uma verdade de fé. Maria, quando deixa esta vida física terrena, é elevada, é assunta aos céus de corpo e alma. 1954, a inauguração da Catedral da Sé, em São Paulo. Talvez uma das igrejas, ou se não a igreja mais icônica do Brasil, especialmente aí do século XX, Catedral da Sé. Moro perto dela, né, aproximadamente aí uns 25 quilômetros, 30 quilômetros. Já tive a oportunidade de assistir a algumas celebrações maravilhosas nessa igreja fantástica, né? Uma igreja que traz uma história riquíssima e que tem ali uma grande evangelização dentro da sua própria estrutura. Quando se entra numa catedral como essa, às vezes não são necessárias nem palavras para que o seu coração fique aquecido com o amor de Jesus. Concílio Vaticano II, de 62 a 65, promoveu a modernização da Igreja, ampliando a participação dos fiéis, permitindo o uso das línguas locais na liturgia e incentivando o diálogo com o mundo contemporâneo. Então foi um concílio que causou uma grande abertura na igreja, talvez uma grande adequação da igreja a um ambiente que estava em constante mutação. Então a igreja ela precisou compreender o que estava acontecendo no mundo para oferecer ao mundo cada vez mais a presença de Jesus Cristo. Então o Concílio do Vaticano II, né, durou ali esses 3 anos e teve essa premissa. Um fato bastante interessante é que quem convoca o Concílio do Vaticano II foi o Papa João XXIII, e ele tinha assumido meio que provisoriamente após o falecimento do Papa anterior. Quando a gente diz que ele tinha assumido provisoriamente, é que ele já era um Papa que tinha uma idade avançada, e todas as pessoas, os cardeais, não imaginariam que ele teria tamanho empenho, né? Imaginariam que ele fosse um Papa mais calmo, que apenas iria ali ter um governo durante algum tempo, como se fosse uma transição até um novo Papa mais jovem. E não, esse Papa João XXIII foi conhecido como Papa Bom, por expressar uma bondade, né, por expressar uma humildade ali na sua própria expressão. E ele foi o Papa que convoca o concílio e causa essa transformação grandiosa que a igreja vive até os dias de hoje.
Se hoje eu tenho missa em português no Brasil, se você tem missa em inglês nos países de língua inglesa, se você tem missa em francês, se você tem missa em espanhol, é porque o Concílio do Vaticano II aconteceu. Porque até ele, as missas no mundo inteiro, obrigatoriamente, eram na vernácula latim, apenas em latim. Então, muitas mudanças maravilhosas foram feitas aqui nesse concílio. 1972, fundação da Canção Nova, um dos maiores movimentos e ordens religiosas do Brasil e do mundo nos dias de hoje. Ela está com sua sede próximo de onde eu moro, numa cidade chamada Cachoeira Paulista, e foi fundada pelo padre Jonas Abib, um grande homem de Deus, um servo de Deus maravilhoso. 1975, o falecimento do fundador da Opus Dei, as Obras de Deus, São José Maria Escrivá, um grande espanhol que dedicou a sua vida a formar, a construir uma grande organização que reúne pessoas do mundo inteiro para prover obras de Deus, para de fato entregar à nossa humanidade aquilo que de melhor pode ser entregue em nome do Senhor Jesus. A Opus Dei está presente no mundo inteiro, no Brasil ela é bastante forte. Então o seu fundador, ele tem ali a sua vida conduzida aos céus em 1975. E obviamente, por todas as maravilhas que ele pôde fazer em vida, foi proclamado santo, foi canonizado. 1978, um acontecimento bastante diferente para a realidade da igreja. É chamado de o Ano dos Três Papas. Porque num único ano nós tivemos o falecimento do Papa Paulo VI, um conclave onde João Paulo I é eleito Papa, ele falece no mesmo ano e aí nós temos a eleição de um novo sumo pontífice, o Papa João Paulo II, grande Papa, que era o Papa do período quando este homem aqui, este cara que está aqui na sua frente, Maurício Queco, veio ao mundo. Eu nasci em 83. Então, nasci no grande período do Papa João Paulo II. E toda a minha juventude, a maior parte da minha juventude, minha fase escolar, foi toda regida por este santo Papa de Deus, Papa João Paulo II. Eu tive a oportunidade de beber da água deste grande homem, que é considerado o Papa do povo. O Papa na nossa história, que até aquele momento mais perambulou por todo o mundo, levando a mensagem de Jesus, inclusive no Brasil. Em 1981, nós tivemos uma tentativa de assassinato desse Papa João Paulo II, que inclusive foi um dos segredos, foi uma das temáticas que haviam sido reveladas à irmã Lúcia durante as aparições de Fátima. Nossa Senhora transmitiu à irmã Lúcia que este acontecimento, infelizmente, viria a fazer parte da história da igreja. 1981 a 89, aparição de Nossa Senhora de Quiberro. Talvez aí do outro lado, muitos de vocês não tenham ouvido falar desta aparição. Aconteceu na África, teremos daqui a pouco uma explicação detalhada. Maravilhosa, inclusive é um lugar de grande devoção, de uma peregrinação africana extrema, um lugar que atualmente recebe milhares e milhares de pessoas todos os anos. 89, a queda do Muro de Berlim. Um encerramento, digamos assim, que a gente sabe que a Guerra Fria nunca acabou e ela vai longe, ao que parece, mas quando a Guerra Fria oficialmente chega ao seu fim. Então, a queda do Muro de Berlim, ela representa esse encerramento de um mundo totalmente dividido. Então, a partir da queda do Muro de Berlim, que tem como grande personagem o Papa João Paulo II intermediando essa paz, que graças a Deus chega ao acontecimento. Então, a partir dali, o mundo recebe, claro, ele tem um novo desenho geopolítico a partir desse momento também. 1992, pelas mãos do Santo Papa São João Paulo II, é apresentado o novo catecismo da Igreja Católica, que é esse que nós utilizamos até hoje. Caso você que esteja aí do outro lado não saiba, o atual catecismo que nós temos, que tomou o lugar do catecismo romano de séculos atrás, ele foi apresentado por São João Paulo II. E hoje ele é como se fosse a nossa base doutrinal para as atividades e para o conhecimento teológico que nós temos. Para quem não sabe, o nosso catecismo é dividido em diversas partes que nos explicam tudo que a nossa igreja faz, é e acredita. Então, o nosso catecismo é o nosso grande guia espiritual. Temos a Bíblia Sagrada, que nos apresenta a palavra de Deus, que é inerrante, que é reveladora e que tem todas as suas qualidades. E depois da nossa Bíblia Sagrada, o nosso catecismo é o principal livro que direciona como nós devemos praticar a nossa fé
para alcançar o reino dos céus. Se você não conhece o Catecismo Católico, recomendo que conheça. Anota aí do lado, né? Acessar, conhecer ou comprar o Catecismo Católico para que eu possa compreender a realidade da Santa Igreja. E temos aqui algumas explicações, claro, de como a igreja se estava estruturada, né, como ela foi conduzida neste período, neste século XX, a igreja e os conflitos mundiais. Né? Como sabemos, grandes conflitos mundiais dominaram o mundo, especialmente ali entre as décadas de 1910 até o final, até o meio da década de 1940. Nós vivemos um período ali de grandes guerras, né, de uma grande tristeza mundial, onde a igreja, da melhor forma que conseguia e que podia, tentava oferecer pelo menos uma assistência a todas aquelas pessoas, né? Então a igreja ela nunca interferiu nessas guerras ativamente como um Estado, como vocês sabem, né? Para quem não sabe, a Santa Igreja Católica, quando se limita ali às dependências do Vaticano, é um Estado pontifício, então um país, né? Um país que tem hino, um país que tem bandeira, um país que tem população, é um país que emite passaporte, e como país, o Vaticano sempre se declarou neutro, ele nunca apoiou qualquer lado de uma guerra. Ele sempre esteve à disposição para ajudar socialmente, infelizmente, nas consequências dos conflitos. E sempre tentava auxiliar a busca pela paz. Essa sempre foi a posição da Igreja Católica, nunca tomar partido de quem estava guerreando, mas tentar dizer, por favor, encontremos a paz, por favor, paremos com as mortes. Essa sempre foi a posição da Igreja Católica. Avancemos aqui. Transformações internas e vida religiosa. Depois do Vaticano II, nós tivemos uma grande reforma litúrgica, né? Padronização do missal de Paulo VI, simplificação dos ritos e maior uso da Sagrada Escritura na liturgia. Então as nossas missas elas passaram a ser mais simples do que eram antes, permitindo que as pessoas de diversas línguas pelo mundo pudessem participar na sua própria língua, o que antes não era permitido, né? As missas antes do Vaticano II, elas sempre eram celebradas em latim. Então muitas pessoas acabavam não compreendendo muito a ritualística, a palavra, o que estava sendo apresentado e manifestado. Renovação de ordens religiosas, crescimento de movimentos leigos, muitos e muitos movimentos, como renovação, os próprios focolarinos, né, os focolares, os cursílios, tantos outros que nós temos até os dias de hoje. Movimentos e ordens do nosso século XX e que estão aqui no século XXI presentes e fervendo catolicismo para nós. Formação e seminários, atualização filosófica e teológica conforme diretrizes conciliares, a integração da pastoral moderna. Então, um movimento que já tinha acontecido fortemente no Concílio de Trento, lá no século XVI, e que agora, no século XX, ele foi ainda mais fortalecido, né? Uma universalização dos ensinos doutrinários da Igreja Católica, para que sacerdotes, religiosos, religiosas no mundo inteiro falem uma mesma língua e professem a fé com a mesma santa doutrina, sem ter dúvidas. Essa é uma realidade que traz para nós, leigos católicos, um grande crescimento espiritual. Qualquer lugar que formos neste mundão de Deus, nós teremos a mesma palavra sendo proferida, o mesmo entendimento doutrinário, o que é maravilhoso para todos nós. Doutrina social e presença no mundo. Então foi um período de muitas encíclicas sociais, como eu falava, né, desde o início ali do século XX. A gente já teve algumas encíclicas voltadas aos trabalhadores, voltadas a toda a questão social, defesa da vida e da família, uma atuação política e diplomática bastante forte, em especial na busca pela paz, um papel muito ativo na ONU, em especial na busca pela paz e na dignidade humana. E uma atuação fortíssima também no leste europeu, de onde saiu João Paulo II, um polonês, né, o primeiro papa polonês da história. Crescimento global e novas realidades de fé. Expansão da igreja na Ásia e na África, América Latina e a sua opção pelos pobres, uma nova forma de evangelização lançada por João Paulo II, que foi uma grande resposta ao secularismo, né? Nunca esqueçamos, sempre que o mundo avançava em questões tecnológicas, o secularismo tentava se apoderar do ambiente e até do seio familiar dos cristãos. O que é o secularismo? Afastamento das coisas de Deus e um pensamento exclusivamente humanizado e mundano, né? Deus não está mais no centro, e sim o homem. Isso é o secularismo. É quando a gente afasta as coisas sagradas do nosso ambiente de rotina. Então, a cada passo que o mundo dá para um avanço tecnológico, infelizmente, muitas famílias são dragadas para se afastarem do Senhor Jesus Cristo.
Tecnologia, comunicação e evangelização. Tecnologia, comunicação e evangelização. Uso de rádio, televisão, cinema e comunicação global como instrumentos pastorais. Nós vivemos hoje um mundo digital, uma evangelização virtual e digital maravilhosa, onde em qualquer cantinho desse mundo, dentro da casa, fora da casa, num aparelho de telefone, num computador, em qualquer canto, nós temos a palavra de Deus permeando por cada cantinho desse mundo. Eu acho isso maravilhoso. E ainda falando de Igreja Católica, cultura, arte e pensamento religioso. Neste período houve também uma renovação da arte sacra, uma teologia renovada com grandes escritores, grandes teólogos, não apenas sacerdotes ou religiosos e religiosas consagradas a Jesus, mas também leigos teólogos de grande importância para a nossa história cristã. Uma influência cultural de João Paulo II fortíssima, que impactou não apenas a Igreja Católica, mas o mundo inteiro. Para quem não teve a oportunidade de viver o tempo em que o Papa João Paulo era o nosso Papa, vivo e líder da Igreja, saibam, foi um período maravilhoso, um período onde todos olhavam com admiração para aquele santo líder, porque ele de fato era um homem extraordinário, né? Um homem aguerrido, que não tinha limites para evangelizar em qualquer cantinho que ele fosse. Ele abraçava qualquer pessoa, ele foi considerado Papa do povo não por acaso, né? Não interessa de onde viesse, não interessa que palavra proferisse, o Papa estava ao lado de todos, a todo momento. Era uma coisa fantástica mesmo. Jubileu do ano 2000, marco de renovação espiritual e encerramento simbólico do século, celebrando 2000 anos do cristianismo. Eu, na época, estava ainda na escola, estudava no Colégio Salesiano, em Rondônia, o Colégio Dom Bosco, que infelizmente não existe mais hoje, fechou suas portas há algum tempo atrás, e foi o famoso Jubileum, Jubileum do ano 2000. Nós tivemos, na época, muitos acontecimentos eclesiásticos, escolares, muitos acontecimentos espirituais maravilhosos para essa troca de milênio. Foi um período muito importante da minha vida e imagino da vida de todos que estavam ali já desenvolvendo a sua espiritualidade naquele momento. E aqui chegamos a uma lista imensa de papas e governantes influentes. Como sabemos, o século XX, foi um século de muitas guerras, de muitas quedas e avanços, Muitas quedas e avanços que nós vivenciamos. E pessoas espetaculares passaram por esse mundo. Algumas nem tanto, mas com a graça do Senhor Jesus, cá estamos, vivos e operantes na fé, até os dias de hoje. Papa Bento XV, Guilherme II, que era um imperador alemão no período da Segunda Guerra Mundial, Czar Nicolau, Winston Churchill, para quem não sabe, era o premier do Reino Unido no período da Segunda Guerra Mundial, foi um dos grandes nomes que conseguiu frear o avanço nazista, Stalin, lá na União Soviética, o Papa Pio XII, Benito Mussolini, que era o parceiro militar de Adolf Hitler, aqui abaixo, Franklin Delano Roosevelt, presidente americano muito importante, também foi o presidente que liderou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, foi o ponto-chave, a virada, a retomada das vitórias pelo lado dos países que estavam tentando expurgar Adolf Hitler e seus pensamentos preconceituosos e supremacistas. Charles de Gaulle na França, o Papa João XXIII, que foi aquele que convocou o Concílio do Vaticano II, e vários outros nomes importantíssimos, como vocês estão vendo aí abaixo. Inclusive o Papa João Paulo II está ali, nasceu em 1920 e faleceu em 2005. E hoje, para nossa graça e glória, ele é um grande santo da nossa igreja, que está certamente intervindo por nós junto a Deus Pai. Não tenho dúvidas disso. Principais heresias do século XX, deste período de era contemporânea, do século passado. Teologias racionalistas e historicistas, já falamos bastante delas, Buscavam explicar os dogmas apenas por razão ou pela história, negando seu caráter sobrenatural, negando os acontecimentos espirituais que conduzem os papas até essas proclamações maravilhosas. E uma sequência de vários pensamentos teológicos que afastavam os homens de Deus, vários e vários. Então as principais heresias do século XIX eram tentativas de afastar as famílias e os homens do ambiente espiritual. Em sua maioria, as heresias desse período foram assim. Até diferentes de heresias lá do início da Igreja Católica,
quando as heresias elas acabavam criando uma explicação diferente para as doutrinas. No século XX não, a gente já tem de fato um afastamento da fé. E esse de fato foi um dos grandes males do século XX. Olha que coisa horrível e absurda que nós temos aqui, né? União Soviética apresentando aí os seus líderes comunistas no lugar de Jesus e seus apóstolos. Aqui é como se fosse uma representação absurda da última ceia. Para vocês terem uma ideia de como esses pensamentos seculares, extremamente humanistas, comunistas, provocam afastamento de Deus, né? Provocam de fato uma defesa daquilo que não é sagrado. Várias delas. Fica aqui uma tabela interessantíssima para que você possa estudar e aprofundar ainda mais o seu entendimento cristão. Avançamos agora para as grandes e contínuas perseguições, né? Falo sempre. Todos, né, quando estudam Igreja Católica e lembram de perseguições, lembram das 10 grandes perseguições lá do Império Romano. Se eu disser para vocês que talvez aquelas não foram as piores, né, que nós vivemos atualmente perseguições tão ruins ou até piores do que aquelas, talvez eu não estaria mentindo, como nós podemos ver aqui no século XX. Olha o tanto de perseguição absurda que a igreja passou, né, que a igreja sofreu. Revolução Russa e as perseguições bolcheviques, as guerras mexicanas, perseguições religiosas na Guerra Espanhola, perseguições durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos pensamentos supremacistas hitlerianos, né, nazistas, perseguições em países comunistas do leste europeu, todos aqueles que foram se unificando à União das Repúblicas Soviéticas, perseguição à igreja na China, quando Mao Tse-tung era o grande líder chinês, repressões religiosas na Coreia do Norte e no Vietnã, comunistas, perseguições na Albânia, países do bloco soviético, hostilidade à igreja na Nicarágua e em Cuba, algumas delas infelizmente continuam até os dias de hoje, violência contra cristãos em regimes e zonas de conflito, especialmente africanas. Para vocês terem uma ideia, quantas e quantas vidas não foram ceifadas por as pessoas simplesmente crerem em Jesus Cristo. Mártires e mais mártires, por mais que muitos desses nomes não integrem os livros sagrados da Santa Igreja, são mártires no coração de Deus, certamente morreram por ele e para a glória dele. Concílios. O último de todos os concílios que nós temos na Igreja Católica, pelo menos até os dias de hoje. Concílio do Vaticano II, aquele que foi convocado pelo Papa João XXIII, que muitos acharam que seria apenas um papa de transição, pois ele já tinha uma idade avançada quando foi eleito, e não, ele se mostrou um papa extremamente aguerrido, né? Ali arregaçou as mangas, convocou um concílio, e este concílio transformou a igreja de uma maneira muito importante. Este concílio, para vocês terem uma noção, uma ideia, ele publicou 16 documentos oficiais, e aqui eu trago os principais deles, né, que integram, inclusive hoje, o que a gente chama de 4 constituições católicas, destacando-se Sacrosanctum Concilium, é um documento que nos apresenta toda a reforma litúrgica que a igreja vive hoje, Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática sobre a igreja, né, explica os dogmas de uma maneira extremamente clara e precisa, o Dei Verbum, que é uma constituição dogmática sobre as revelações divinas, e a Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral sobre a igreja no tempo de hoje, no mundo contemporâneo. Se você, do outro lado, é um católico fervoroso, você precisa pesquisar essas constituições, porque a base do nosso catolicismo hoje é sustentado especialmente por essas 4 constituições, que estão certamente presentes no nosso catecismo atual. Então nós precisamos, como católicos, ter conhecimento dessas informações, para que a nossa fé seja praticada da maneira mais adequada, segundo os preceitos de Jesus. Então, este concílio foi o último e, para nós, o mais transformador. Tudo que nós fazemos hoje no ambiente de uma igreja, de uma comunidade, foi possivelmente desenhado, né, permitido a partir deste concílio. Caso você não saiba, fica aqui a informação. Dogmas da Igreja proclamados neste período. Papa Pio XII, a Assunção de Maria, um dogma maravilhoso que diz que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. E isso é a Assunção. Santos e cristãos notáveis desse período, são nomes maravilhosos. São Maximiliano Kolbe, a história fantástica, maravilhosa. Um sacerdote franciscano polonês. Ele foi preso em Auschwitz, naqueles campos de concentração horríveis mantidos pelos nazistas, e ele deu a sua vida no lugar de um outro prisioneiro.
Olha só o que esse homem pôde oferecer ao reino dos céus, a sua vida em troca da vida do seu irmão. São José Maria Escrivá, né, eu já comentei com vocês, que é aquele fundador da Opus Dei. Chiara Lubitsch, que é a grande criadora, né, aquela que fundou o movimento Focolares, que é um movimento, mais uma vez, apenas reforçando, que foca no ecumenismo, né, na aproximação espiritual de todas as crenças. Movimento católico. Essa daqui é uma foto dela, pouco antes do seu falecimento. Santa Jacinta e São Francisco e a querida irmã Lúcia, os 3 pastorinhos de Fátima, aqueles que testemunharam as aparições de Fátima. E também, por último, Santa Edith Stein, se nunca ouviram falar sobre ela, uma filósofa judia alemã que se converteu ao catolicismo e se uniu às carmelitas descalças. Olha que história maravilhosa dessa grande santa. Aqui está a iconografia, o ícone oficial dela na Igreja Católica. Foi deportada para Auschwitz, onde morreu mártir, mesmo não sendo mais judia. Olha que história maravilhosa. Então, histórias lindas de santos e cristãos, de fato notáveis para a nossa história. Ordens e movimentos pelo mundo, criados aqui nessa fase, nesse período do século XX. Pequenas Irmãs de Jesus, um movimento nascido na Argélia, a Opus Dei, né, fundada pelo José Maria Escrivá, Missionários da Caridade na Índia, que são essas missionárias que seguem todos os ensinamentos e todo o carisma de Santa Teresa de Calcutá, as missionárias da caridade, o movimento Focolares da Chiara Lubitsch, que já falamos dele, Legionários de Cristo, um movimento nascido no México, eu particularmente não conheço com detalhes esse movimento, a RCC, que nasce lá nos Estados Unidos, mas avança por todo o mundo. No Brasil, a presença da Renovação Carismática Católica é fervorosa, né? A Renovação Carismática Católica, de fato, faz muitas igrejas ferverem em fé a Jesus. Comunidade Católica Shalom, uma comunidade brasileira que hoje está espalhada por vários cantos, não apenas do Brasil, mas também já foi aí para além mares, para além Brasil. Comunidade Canção Nova, 1972, também no Brasil, fundada pelo padre Jonas Abib, a comunidade Canção Nova, que tem como grande principal objetivo evangelizar pelos meios de comunicação, se tornou uma grande ordem, formando religiosos, formando religiosas, leigos e leigas, que do Brasil se espalham para cada canto desse mundo. Fraternidade Monástica de Jerusalém, na França também, e várias outras novas comunidades e expressões eclesiais, como a Toca de Assis, Missão Belém e tantas outras. Então, se você, do outro lado, conhece muitos e muitos movimentos cristãos católicos no Brasil e no mundo, saiba que, em especial, eles foram criados ou foram impulsionados ali naquele ambiente do século XX. Avançamos agora para igrejas e monastérios de grande destaque nesse período, 1914 a 2000. Em 1927 é construído um santuário em honra a São Maximiliano Kolbe, aquele polonês que eu falava agora há pouco, que entregou sua vida por um outro homem, em Auschwitz. Uma história maravilhosa. Basílica de Fátima, em Portugal, uma basílica imensa, um pátio que já devem ter contado ali em algumas celebrações mais de 2 milhões de fiéis unidos em oração. Vocês imaginam o que é isso? 2 milhões de fiéis. Pega uma cidade imensa do seu país, ou vamos aqui pensar numa cidade imensa do Brasil, uma Curitiba da vida, que deve ter ali próximo de 2 milhões, se não mais, Porto Alegre. Pegar essa cidade inteira, todas as pessoas estarem no mesmo santuário. É uma coisa impressionante. Já tive a oportunidade de estar lá. Nesse canto aqui da foto, perto da capela de vidro, tem a árvore da aparição, que foi a árvore na qual, acima dela, Nossa Senhora se mostrava, aparecia aos pastores. Basílica de Santa Teresa, em Lisieux, na França. Lisieux foi aquela cidade de uma aparição, de uma das aparições mais importantes da história da igreja. Basílica de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Catedral da Sé, também no Brasil. Aqui é uma imagem da Catedral da Sé, com as suas colunas gigantescas, suas torres imensas, Abadia de São José de Clairvaux e Basílica Nossa Senhora da Paz, na Costa do Marfim. Olha que basílica imensa, erguida para a honra e glória de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então, muitas construções espetaculares deste período, que agraciam a nossa igreja. Aparições marianas.
Claro, não podemos deixar de lado uma das grandes aparições que Maria nos deu a graça de poder conhecer e, claro, uma aparição que deixou marcas de amor e carinho que atravessam gerações e atravessam o mundo, né? Nossa Senhora de Fátima é uma manifestação mariana que impacta os corações de jovens, de adolescentes, de pessoas mais velhas, de qualquer pessoa por todo o mundo, né? Em função de todos os detalhes maravilhosos que Maria oferece naquele período. Caso você não conheça a história a fundo, existe um filme maravilhoso, se eu não me engano até no YouTube, gratuitamente você pode acessá-lo, ou então em algumas dessas plataformas aí. É o filme sobre Nossa Senhora de Fátima. Ele traz detalhes muito ricos e verdadeiros sobre as aparições. 1932 a 1933. Entre 32 e 33, também uma aparição reconhecida pela Santa Igreja Católica. Nossa Senhora de Béranger, na Bélgica, apareceu a 5 crianças pedindo conversão, oração e amor ao seu coração imaculado. Nossa Senhora de Banot, também na Bélgica, também nesse mesmo período. Uma curiosidade, essas duas cidades elas têm no máximo 60, 70 quilômetros de distância uma para outra. Reconhecidíssima pela Igreja Católica. Ela apareceu a Mariette Becco, dizendo ser a Virgem dos Pobres e prometendo consolo aos que sofrem. E eu comentava com vocês, né, daquela aparição africana maravilhosa, Nossa Senhora do Quiberro. Aconteceu em Ruanda, bem no centro da África. Aparições a jovens e estudantes alertando sobre conversão e sofrimento futuro, antecipando o grande genocídio que aquela região infelizmente vivenciou em 94. Então essas aparições elas aconteceram ao longo de 8 anos a esses jovens. Reconhecidíssima pela igreja. Aqui está uma imagem dela. E o santuário em Ruanda, que como eu comentei com vocês, é frequentado por milhares e milhares de fiéis de todo o mundo, especialmente do centro africano. Avancemos para aparições divinas, né? Não apenas marianas, mas também outros tipos de manifestações que o nosso Senhor Jesus Cristo permitiu a nós, seus seguidores e filhos. 1917, Irmã Lúcia, em Portugal. Ela tem uma visão indireta. Foi a visão de Jesus abençoando o mundo, naquele que foi chamado o Milagre do Sol. Lembra que eu comentava com vocês, alguns slides atrás, que a aparição de Nossa Senhora de Fátima, reconhecida pela igreja, ela teve a presença de milhares e milhares de pessoas testemunhando esse grande milagre do sol, que parecia que o sol ia descer e cair sobre a terra e depois voltar para os céus. Isso tudo aconteceu com mais de 30 mil pessoas presentes. Então as pessoas ficaram realmente impactadas com aquilo. E durante aquele acontecimento, a irmã Lúcia confidenciou ter visto Jesus abençoando o mundo, ali de dentro de todo aquele sol que chegava próximo do solo. Coisa maravilhosa, né? Então uma aparição divina indireta. São Padre Pio de Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, na Itália. Como sabemos, Deus se revela a ele através de estigmas. Ele tinha visões frequentes de Jesus que duraram toda a sua vida sacerdotal. Então é considerado uma aparição, uma manifestação do divino através desse santo homem, que infelizmente durante muitos anos, até mesmo dentro da própria igreja, ele foi muito refutado, ele foi muito menosprezado, de acordo com tudo aquilo de maravilhoso que ele estava conseguindo promover, né? Que foi a construção de um grande centro de saúde que leva o seu nome lá em São Giovanni Rotondo, e um homem de fato de Deus. Eu hoje tenho uma devoção muito grande a São Padre Pio, por todos os ensinamentos que ele nos transmite, né? Por todo o sofrimento que ele teve em seu próprio corpo, não apenas em suas mãos, mas ele sentia dores pelo corpo, ele sentia as investidas do maligno contra tudo que de bom ele fazia. E ele venceu, ele superou e deixou para nós uma história maravilhosa. Tanto é que é um grande santo de Deus. E mais uma vez é uma história pouquíssimo conhecida pelo mundo católico, infelizmente. A mesma irmã Lúcia, que teve a oportunidade de ver Nossa Senhora em Fátima, quando ela estava na Espanha, numa cidade chamada Pontevedra, que fica pertinho da divisa da Espanha e Portugal, a irmã Lúcia lá estava e o menino Jesus aparece a ela. A aparição de Jesus como criança sobre a reparação ao coração imaculado de Maria. Poucas pessoas conhecem essa manifestação, essa aparição divina que a irmã Lúcia confidenciou. E aqui também uma das manifestações mais maravilhosas da nossa história recente da igreja, Santa Faustina. Falamos tanto de Santa Faustina em muitas celebrações aí contemporâneas, né, nos dias de hoje. Entre 31 e 38, lá em Polônia, ela era de Cracóvia, na Polônia,
a mesma cidade, claro, coincidentemente, de São João Paulo II. Então, Santa Faustina, ela teve revelações sobre o terço, sobre a imagem e a festa da misericórdia, e onde lá hoje é edificada uma grande igreja, uma grande basílica, um santuário da misericórdia, uma casa maravilhosa na cidade desses dois santos espetaculares da nossa igreja, São João Paulo II, Santa Faustina. Então, se hoje você conhece um pouco sobre a festa da misericórdia, o coração misericordioso de Jesus que jorra aquele sangue azul e vermelho para nós, saiba, são visões de Santa Faustina, no século XX, lá entre os anos 31 e 38. Interessante, né? Às vezes a gente professa a nossa fé sem saber muito como ela foi desenvolvida por Deus até chegar aos nossos dias. Chegamos aqui ao final de mais uma etapa desse estudo, Pergaminho da Fé e História da Igreja. Sempre terminamos aqui com paralelos e os pontos positivos e negativos. Então temos aqui um mapa para vocês, uma tabela mostrando tudo o que acontecia pelo mundo de mais importante para o nosso ambiente cristão católico. Rússia, Eurásia, Oriente Médio, Japão, Coreia, em vários lugares do mundo, né? Acontecimentos que marcaram a história da humanidade e também a relação com a igreja. Sempre recomendo que vocês parem aqui, deem uma lida para alimentar a consciência espiritual de vocês, né? Conhecer a igreja também é conhecer o mundo, também é conhecer a humanidade. Nós precisamos ser críticos diante de um mundo de tantas transformações e tantas maldades. E a gente consegue desenvolver uma crítica cada vez mais interessante, mais elaborada, quando nós nos aprofundamos naquilo que aconteceu. E diante dos acontecimentos passados, nós podemos preparar o nosso coração para os acontecimentos futuros também. Finalizamos sempre com os fatores positivos e negativos, e vocês vão ver que este século XX deixou muitos legados importantíssimos para a nossa vida, inclusive a construção de instituições da paz, como a Unesco e a ONU, que saíram desses vários tratados pós-guerra que eram elaborados após grandes conflitos. Então, neste momento, encerramos a parte 19, a nossa penúltima aula de toda essa caminhada da história da Igreja. Me diz aí, você está gostando? Né? Uma caminhada extremamente profunda. Eu sei que são muitas informações agrupadas num pequeno espaço de tempo, e é por isso que abaixo ao vídeo você tem muitos materiais de apoio. Você pode ter acesso a essa apresentação, olhar ela com detalhes. Quem sabe tirar aí uma semana para acompanhar cada uma dessas partes. Em 3 ou 4 meses você tem um estudo ainda mais profundo do que esse que nós estamos tendo aqui. Tem o nosso ambiente de estudos, caso você queira entrar num ambiente de estudo com valor simbólico. Temos também o nosso livro em PDF, então são vários materiais que auxiliam você a mergulhar cada vez mais no mundo do que é sagrado. E a igreja para nós é a casa de Deus. Não há ambiente mais sagrado do que esse. Nos vemos então no próximo vídeo, eu espero vocês. Desejo nesse momento que as bênçãos de Deus e o amor misericordioso de Nossa Senhora estejam dentro do seu coração, dentro do seu lar, dentro da sua família. Nos vemos já já. Tchau, tchau.